Olá, está começando o Chão e Paz, o seu programa do bem. Nesta edição vamos falar sobre as dificuldades e desafios que a pessoa idosa enfrenta nos dias de hoje. A expectativa de vida do brasileiro tem aumentado e é importante avaliar a maneira como a sociedade e as famílias lidam com essa população. Você também acompanha aqui as ações de duas pastorais, a do empreendedor e a da mulher, através do projeto Força Feminina. O Chão e Paz está no ar. O coordenador da Pastoral da Pessoa Idosa, José Silvino dos Santos, faz uma avaliação sobre o tratamento dado a quem está na terceira idade e aponta a falta de estrutura física nas cidades para atender às demandas desse grupo social. A expectativa de vida do brasileiro chegou à marca dos 74 anos, segundo informações do IBGE. E essa marca tem aumentado nos últimos anos. Isso traz uma reflexão sobre a maneira como se chega à terceira idade. E esse é o tema da minha conversa com o coordenador da Pastoral da Pessoa Idosa, José Silvino. Seja bem-vindo ao programa Chão e Paz. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso. Então, essa marca, de expectativa de vida vem aumentando, estamos na faixa dos 74 anos. Como é que se tem chegado à terceira idade no Brasil? Eu acredito que tem chegado a partir de uma realidade nova, até por conta dos cuidados que essas pessoas têm com a sua saúde, com a sua bem-estar, e uma boa parte por conta também da família, que tem também despertado para o cuidado com a pessoa idosa. As tecnologias, os novos medicamentos, a nova forma de vida também tem contribuído para que essas pessoas vá um pouco mais adiante na sua idade. E a sociedade está discutindo, está preparada para lidar com o idoso, com a pessoa que está envelhecendo e com lucidez e com atividades diferenciadas. Como é que você avalia a maneira como a sociedade encara o idoso hoje? A sociedade não está preparada, ela não se preparou e não está preparada para estar acolhendo essa população tão crescente e com a idade que tem. Até porque que as estruturas físicas da cidade, a estrutura onde o idoso deveria transitar, ela não é preparada para isso. Então não é oferecida, não tem esse pensamento da sociedade, do poder público, as ações do poder público não têm avançado como a idade das pessoas tem avançado. Então precisa de fato haver uma melhor atenção por parte do poder público para essa população tão crescente que precisa dos serviços, que precisa também de continuar a sua rotina de vida. Isso está relacionado também à cultura, à maneira como as pessoas enxergam o idoso, Ele deve ser enxergado como uma vocação. Chegar à terceira idade é uma vocação e não um naufrágio, como muita gente encara. E isso está relacionado a essas questões que você colocou. Como é que a gente pode mudar essa perspectiva? Olha, o idoso, quando ele chega a uma determinada idade, ele acha que vai gozar da sua vida, vai poder desfrutar tudo aquilo que ele contribuiu ao longo do tempo, aquilo que ele planejou, a sua ideia. Mas, na realidade, não acontece isto, não. Isso é bem diferente na prática. Diante do trabalho que a Pastoral da Pessoa Idosa realiza, que são as visitas domiciliares, então a gente identifica que os idosos, tudo que ele queria era um carinho, era uma atenção, ele poder ir fazer as compras, ele ir sacar a aposentadoria dele, fazer todo aquilo que ele imaginou quando ele chega a essa idade. Ele imagina que teria todo suas garantias, seus direitos garantidos, poder ir e vir, poder estar visitando seus netos, estar indo de um lado para o outro, mas infelizmente a cidade não é pensada para que as pessoas idosas se locomovam. A exemplo das calçadas, a exemplo da tela do computador, da máquina de sacar o benefício ou a aposentadoria, não favorece a pessoa idosa, onde fragiliza a pessoa idosa diante da estrutura que a sociedade oferece. Fomentar a vivência da fé católica na vida dos empresários em todas as áreas da vida, incluindo os negócios. Esse é um dos objetivos da Pastoral do Empreendedor, fundada há 3 anos em Salvador.
Na rotina de um empresário do setor imobiliário, a exatidão dos números faz parte de cada ação. É preciso calcular as medidas, planejar os espaços e escolher bem os materiais que irão formar o empreendimento: portas, paredes, pisos e janelas. Mas esses não são os únicos elementos da vida profissional de quem integra um projeto maior. É o caso de Paulo Beck, proprietário de uma construtora e participante da Pastoral do Empreendedor. Ele nos convocou, tá certo? E aí nós começamos a fazer esse trabalho da Pastoral do Empreendedor. E eu entrei desde o início que eu comecei a participar junto com ele, e de lá para cá vem evoluindo, aí, crescendo. Criada há 3 anos por Frei Rogério, pároco da Nossa Senhora da Luz, na Pituba, a Pastoral do Empreendedor proporciona a Paulo momentos de oração e conversas com o orientador espiritual do grupo. Tudo isso se traduz na criação de um ambiente de trabalho saudável e com fortes referências de uma vida de fé. As pessoas têm que ter prazer em vir trabalhar. As pessoas aqui trabalham com satisfação. Elas vêm trabalhar não como um sacrifício, vêm trabalhar porque se dão bem, você tem um ambiente de trabalho bom, você tem um ambiente de trabalho que você se sente satisfeito, entendeu? Então tudo aquilo que a gente vê na igreja, tudo a gente aplica dentro do trabalho. Esse resultado era o esperado por Frei Rogério, quando iniciou o projeto que pretendia ser espaço de acolhida com linguagem e dinâmica próprias do universo do empreendedor. A igreja pedia que se desse uma atenção especial aos empreendedores, uma atenção pastoral, falando que seria um novo Areópago, ou seja, um lugar de missão. E dessa forma, então, juntamos umas pessoas e todos se interessaram e a gente fundou a Pastoral do Empreendedor. Hoje, o grupo é formado por aproximadamente 35 pessoas, que se reúnem uma vez por semana e participam de uma missa especial nas primeiras terças-feiras de cada mês. Nesses encontros, são compartilhados ensinamentos sobre a postura cristã diante de obstáculos e em momentos de decisão, através da palavra de Deus. O que é mais difícil para o empreendedor e o momento mais solitário para ele é quando ele tem que decidir, onde ele tem que assinar a sua decisão, e é ele e a sua decisão. Então, nesse momento também a gente sente a importância que tem sido a pastoral na vida desses empreendedores. Qualquer paróquia pode ter uma pastoral do empreendedor. Para isso, é necessário que o grupo interessado receba a autorização do pároco da igreja e, a partir daí, é só começar as atividades. Nós temos em Petrolina notícias de grupos fazendo algo parecido. Nós temos também notícias em Belém do Pará. E ano passado a gente esteve em São José do Rio Preto, em São Paulo, fundando a Pastoral do Empreendedor, ou seja, com o nome Pastoral do Empreendedor. Enfim, então a gente tem o desejo agora, junto com o Padre Joãozinho, de juntar essas pessoas interessadas numa reunião e talvez fazer uma coordenação nacional de Pastoral do Empreendedor. Você consegue trazer prazer para as pessoas que estão lá trabalhando com você. Elas não vão trabalhar por obrigação, elas conseguem enxergar que aquilo ali é bom, faz bem para elas, tá certo? Então isso foi mudando mesmo dentro da empresa. Tudo isso você vai tendo mais segurança para aplicar o catolicismo, aplicar, tá certo, a religião dentro da sua empresa. E quando você vai aplicando isso, os comportamentos vão mudando, o relacionamento vão mudando. E aí, por consequência, a empresa fica muito mais, vamos dizer, mais light. O trabalho é mais saboroso, é mais gostoso mesmo o trabalho. A gente fica muito mais tranquilo. No próximo bloco, você continua acompanhando a entrevista com o coordenador da Pastoral da Pessoa Idosa, José Silvino dos Santos. O intervalo é rápido, não saia daí. Estão abertas até o dia 1º de agosto as inscrições para o curso de cuidador de idosos realizado nas obras sociais Irmã Dulce. Os interessados devem se dirigir pessoalmente ao centro geriátrico da instituição, que fica no Largo de Roma, de segunda a quinta-feira, das 2 às 5 da tarde, ou sexta-feira, das 2 às 4. As aulas acontecem de 4 de agosto até o dia 22 de setembro. Para mais informações, o número é o 3310 1169. Se você tem interesse em fazer cursos de dança, biodança e ginástica terapêutica, já pode fazer as inscrições na Pastoral Catequética, localizada na Cúria Bom Pastor, no bairro do Garcia. Para saber os detalhes, os números são 4009-6628 ou 6666.
A perda de algumas capacidades na terceira idade, a exemplo da audição, pode provocar o isolamento da família, de acordo com o coordenador da Pastoral da Pessoa Idosa, José Silvino dos Santos. E além dessas limitações que existem na cidade, no espaço físico, as limitações de saúde também acabam gerando um isolamento. Por exemplo, a perda de audição é uma coisa muito comum e nas famílias isso pode provocar um isolamento, porque a pessoa não consegue se comunicar e a família, por sua vez, não cria mecanismos, né? Enfim, existe uma dificuldade também nesse sentido. É verdade. Na família, às vezes, está a grande barreira, porque já não, o que essa pessoa idosa, depois de um determinado tempo, como você lembrou muito bem, vai perdendo algumas características, algumas da sua vida, a audição, o tom da voz. E aí é confundido, a própria família começa a não mais entender o que ele está falando e começa a desprezar os gostos dele, começa a dizer que ele já está enlouquecendo, que não ele fala coisa com coisa e não procura de fato mecanismos que favoreça o entendimento entre a família e ele. Né, que possa construir esse ambiente para que ele possa também estar inserido no contexto do dia a dia da família. A Pastoral da Pessoa Idosa trabalha, interfere de alguma maneira nessas questões? A pastoral, ela apesar de ser uma pastoral nova, esse ano estão completando 10 anos de criação, é uma pastoral nova, mas ela tem interferido sim. Ela tem interferido porque a partir do trabalho, a Pastoral da Pessoa Idosa identifica alguns pontos que se o Ministério da Saúde, se o Ministério do Desenvolvimento Social se interessar, ela oferece elementos para que o poder público possa desenvolver políticas que melhorem a vida dele. A exemplo, a gente identifica as pessoas visitadas, se ela está fazendo uso de no mínimo 2 litros de líquido por dia, se essas pessoas caíram num período, num espaço de tempo de 30 dias, se elas estão em tratamento, se elas estão com urina solta e se estão em tratamento, se elas ficaram hospitalizadas, se ela caiu e precisou ser hospitalizada. Então são elementos que a gente oferece para o poder público que serve sim, eu acho que tem dado uma contribuição importante para que eles possam aproveitar essas informações e desenvolver política de melhoramento de qualidade de vida dessas pessoas. Hoje no Brasil, a gente acompanha em torno de 150 mil pessoas idosas e essas pessoas acompanhadas são visitas domiciliares. A gente vai até a família, a casa da pessoa idosa, identifica e essas informações que a gente tira daquele idoso, é a partir daquilo que a gente enxerga, daquilo que o idoso também passa para a gente. Nessas visitas que a pastoral faz, quais são os pontos de fragilidade mais intensos nessa população idosa? Olha, um dos pontos que a gente consegue identificar com maior clareza é a solidão. A solidão para para essas pessoas, o desprezo, né? Essas pessoas, ela gostaria de ter alguém ao lado dela, no sentido assim de poder ter alguém para conversar, alguém para ouvir, para falar. Eu recordo de um caso que recentemente uma idosa me falou que para ela o momento mais difícil para ela é o momento em que ela coloca a chave na porta da sua fechadura e abre, que ela sabe que a partir daquele momento ela vai estar sozinha, não vai ter ninguém para conversar, não vai ter ninguém no momento se ela sentir uma dor, se ela tiver alguma dificuldade, ela não vai ter ninguém para chamar. Então essas pessoas, para elas, esses momentos são os piores momentos da vida. É a solidão, é o momento onde que ela vai ficar sozinha. O Centro de Formação Permanente da Pastoral Catequética promove até o dia 31 de julho o Bazar Beneficente na Cúria Bom Pastor, no bairro do Garcia, das 8 da manhã até o meio-dia e das 2 até as 5 da tarde. Para mais informações, o número é o 4009-6628.
O Pontifício Instituto João Paulo II para Estudos sobre Matrimônio e Família realiza 2 palestras com o conferencista Raymond de Souza, no auditório da Universidade Católica do Salvador, no campus da Garibaldi. A primeira acontece no dia 6 de agosto, a partir das 7 da noite, e a segunda no dia 9, às 2 da tarde. Para saber os detalhes, os números são 3334-1359 ou 8846-9376 e ainda o 9983-1159. Vamos agora para mais um intervalo e na volta você vai conhecer a atuação do projeto Força Feminina em Salvador. O Chão e Paz volta já! Para o coordenador da Pastoral da Pessoa Idosa, José Silvino dos Santos, a valorização do idoso pela sociedade e pelo poder público começa nas famílias. Veja só. Isso reflete muito a maneira, o conceito que a população, a sociedade ocidental tem com relação ao idoso, diferente da sociedade oriental que tem no idoso um espelho de sabedoria, né? Essa questão de querer conversar com os idosos, sabendo que eles tem conteúdo para passar, experiência de vida, e isso acontece no mundo inteiro, mas aqui a gente não tem muito essa concepção, né? Como é que a gente pode mudar essa cultura, transformar esse pensamento das pessoas? É verdade, essa cultura não existe, existe uma cultura do isolamento. O idoso chegou a uma certa idade e ele é colocado de lado. A gente, para começar pela cultura nossa, no início, os quartos primeiro é dos nossos pais, né? Nosso pai é aquele primeiro quarto. Quando ele fica idoso, a gente cuida logo de fazer um quarto no fundo da casa, lá no fundo, se possível no quintal, e coloca esse idoso lá. Então, essa é a cultura, e a gente não reconhecer esse valor das pessoas idosas, a sabedoria dessas pessoas, a gente não leva em consideração. Eu acho, o que é que a gente pode fazer com isso? É programas como esse, trazer essa reflexão, começar a divulgar, começar a falar, introduzir na família. A família é o primeiro passo. Não existe um outro mecanismo que não seja a família para poder reconhecer essa sabedoria, essa inteligência, que esse idoso ainda é produtivo. Agora, produtivo da maneira que ele é, na velocidade dele, não na velocidade da juventude, na velocidade que a gente deseja, mas sim na velocidade que ele tem. Mas ele vai desenvolvendo a sua sabedoria. E o que tem de sabedoria, quantos casos a gente escuta. A gente, como líder da Pastoral da Pessoa Idosa, que sai mais enriquecido de lá, sai mais alegre, mais contente, não são as pessoas idosas, mas somos nós, os líderes da Pastoral da Pessoa Idosa, porque saímos com conhecimento, ouvimos mais uma história, podemos conhecer um pouco mais da cultura, do jeito das pessoas. Interessante você falar de velocidade, porque hoje em dia a gente vive num mundo que o imediatismo é muito grande, a gente valoriza muito a informação rápida e falta a paciência, né, para ter tempo de parar para ouvir uma história longa de uma pessoa, né? Acho que tem muito a ver com isso também, né? É verdade. Hoje o mundo pede que a gente seja, se a gente não tiver com as pernas boas, com o cérebro bom, com os braços bons, com a voz, uma tonalidade de voz, a gente já não está mais servindo para a sociedade. E assim a gente vai incorporando na gente, na família, nos meios de comunicação. Como os meios de comunicação são perversos com as pessoas idosas, né? As informações rápidas e com as letras miúdas. A gente vai pegar um ônibus, a letra miúda, a letra passa rápido. Agora com essa nova tecnologia, onde no letreiro do ônibus aparecem diversas informações, mas com a rapidez, o tamanho da letra, a escada para subir. Até as propagandas de medicamentos, né? Tem aquelas recomendações, né, de contraindicação na velocidade que ninguém consegue compreender só para cumprir tabela, né? Isso também já é um aspecto. Nessa área da saúde é mais perverso ainda, sabe? O idoso, ele tem medo de dizer que precisa ir para o médico, porque ele compreende tudo. O idoso compreende, sabe de tudo. O idoso ele, na sua sabedoria tem muito, porque quando ele chega no setor de emergência, aí chega ele e uma pessoa jovem, aí
eles priorizam a pessoa jovem. Quando você vai falar de uma pessoa que está doente para um profissional de saúde, a primeira pergunta é que idade ele tem, que importa a idade para atender, né? Aí a gente imagina que é para quê? Fazer uma separação, fazer um corte para ver a quem será dada a prioridade no atendimento. A gente espera que essa realidade seja transformada realmente, que as pessoas passem a encarar a pessoa idosa de uma forma mais generosa e mais respeitosa também, né? Que não seja um simples clichê, essa coisa de respeito aos mais velhos. Né? Muito obrigada pela participação, José Silvino, né? Coordenador da Pastoral da Pessoa Idosa. Muito obrigada pela conversa aqui com nossos telespectadores do Chão e Paz. Quem agradece é a Pastoral e quem agradece são os idosos. Resgatar a dignidade de mulheres em situação de prostituição. Este é o trabalho do projeto Força Feminina, que atua em Salvador com sede no Centro Histórico. As cores são diferentes, assim como as histórias de cada uma das mulheres que participam das atividades realizadas na sede do projeto Força Feminina no Centro Histórico de Salvador. Ali, elas aprendem que a diversidade não impede a igualdade entre as pessoas. Também aprendem que o fato de estarem em situação de prostituição não lhes tira o direito à cidadania. O foco principal não é a saída da prostituição. A gente entende que o protagonismo dessas mulheres é algo muito mais importante. Mas, para além dessa percepção, a que a gente considera que é mais importante são as pequenas mudanças que acabam se tornando grandes da realidade que essas mulheres vão fazendo. Então, por exemplo, mulheres que antes faziam programa com qualquer tipo de cliente que não se cuidava, que hoje entende que isso é importante, que ela precisa se cuidar. Esse trabalho de conscientização, hoje presente em 14 países, foi iniciado há 150 anos na Espanha e em Salvador existe há 13 anos. É a expressão da Pastoral da Mulher na Arquidiocese de Salvador. Nós somos do Instituto das Irmãs Oblatas do Santíssimo Redentor. Esta instituição foi fundada lá na Espanha, em Madrid. E nossos fundadores foram o Padre José Benito Serra e Antônia Maria da Misericórdia. O trabalho que eles fundaram foi para trabalhar com a mulher prostituída. Por mês, o projeto atende 240 mulheres, entre as que frequentam a sede no Centro Histórico e as que são abordadas nas visitas feitas aos locais de prostituição, a exemplo da Praça da Sé e a Ladeira da Montanha, alguns dos lugares onde, a qualquer horário do dia, elas se colocam nessa situação. 4 vezes por semana, as integrantes do Força Feminina vão até essas regiões da cidade para conversar com essas mulheres. Conhecendo-nos, elas confiam muito nas irmãs e nas trabalhadoras, porque sozinhas as irmãs não teríamos condições de fazer um trabalho tão aberto. Então, nós temos 9 trabalhadoras, a coordenadora, Fernanda Pristila, e depois assistente social, temos pedagogas, e tudo isso para ajudar a que o trabalho se expanda por mais outros lugares, né? A expansão do projeto já está acontecendo. Este ano foi iniciado o encontro chamado Cirandas Parceiras, para fortalecer o elo com os apoiadores. O Força Feminina conta com a parceria de outras instituições, principalmente no encaminhamento e acompanhamento das mulheres que fazem uso de drogas, realidade frequente nesse grupo. A realidade da prostituição é muito complexa. As maiores dificuldades que a gente enfrenta têm a ver com esse contexto, né? As violências, nós atendemos e acompanhamos mulheres que são mulheres pobres, né? Em sua maioria são mulheres negras e mulheres que estão na prostituição por conta dessa sobrevivência. Então, eu diria que são mulheres muito marcadas, trazem marcas concretas no rosto, no corpo todo, né? Marcas internas e marcas externas. Então, tudo isso no nosso trabalho são as maiores dificuldades que a gente encontra, porque elas querem dar um passo e aí de repente ela se esbarra no analfabetismo, ela se esbarra numa violência, ela se esbarra, né? As marcas são reflexo de uma vida difícil e não podem ser apagadas.
Mas mudar de atitude e de rotina é possível. É o que faz esta mulher, que recebe apoio para iniciar outra atividade e também para defender os próprios direitos. Eu chegar em loja assim, para comprar alguma coisa, aí os segurança ficam me rodeando assim. Aí eu falo, você tá me rodeando? E agora eu sei por quê. Porque tem a discriminação, né, na sociedade. O que eu estou pensando mesmo é conseguir um emprego e mudar de vida, trabalhar de carteira assinada e voltar aos estudos. Ver essa mudança de atitude enche os olhos deste educador social, que participa das dinâmicas de grupo, nas quais a liberdade e o respeito estão entre os valores estimulados. Às vezes a gente não se dá conta que do outro lado existe uma história triste que a gente acha que podemos resolver com uma simples palavra. E às vezes a gente precisa conhecer mais essa mulher, conseguir fazer o encontro nosso com o dela. Para mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher. Para mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher. O Chão e Paz fica por aqui, mas você pode entrar em contato com a nossa equipe através do e-mail chãoepaz@arquidiocesesalvador.org.br e no portal www.arquidiocesesalvador.org.br você pode rever outras edições do programa e também ficar por dentro do que acontece na nossa igreja. Para você, uma ótima semana. Fique com Deus e até o próximo Chão e Paz.